Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Tríade do Ser. Hoje com um tema muito interessante, né? Relacionamentos, pois a vida é sobre se relacionar com as pessoas. Estamos aqui, eu, Érica e Fernanda, e já jogo a bola para perguntar para a nossa amiga Érica, né? Para ela dar uma breve explanação aí para a gente sobre a conexão de almas e a visão sistêmica sobre relacionamentos. Exato, Ivete. Assim, é muito interessante esse tema, né? Teria que ser um podcast de 3 horas hoje, só desse tema, porque nossa vida, desde que a gente nasce, é um relacionamento, né? Desde a hora que a gente sai da barriguinha da mãe, que já estão ali num relacionamento com ela, né? A primeira pessoa que a gente se relaciona é a nossa mãe dentro do ventre. Então, em atendimento, eu percebo muitos bloqueios vindo dessa parte pelo desajuste relacional da mãe enquanto grávida, né? Então, olha como a gente vem trazendo realmente a nível espiritual, sistêmico, energético, um campo já parece que pré-determinado, né? Dentro da barriga da mãe. Então, assim, mediante do que ela sentiu, de como foi essa validação da gravidez dentro do relacionamento, a gente já está ali condicionado a vários padrões que lá na frente vai trazer provavelmente uma dependência emocional que eu vou replicar no meu relacionamento amoroso, né? Claro que a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, que é muito interessante, e é a base realmente de todas as nossas relações, não só homem e mulher, né? Hoje a gente está falando mais desse relacionamento. Mas nós replicamos essas dores, esses bloqueios nos relacionamentos interpessoais, profissionais, né? Amizades. Então, você deve ver bastante isso também, né, Fê, no Vejo, consultório. né? Bastante. Tu falou ali dessa questão da aceitação, e aí vai ver lá na frente bate em mim, né? Aí eu, né, recebo essas pessoas e quando eu sempre digo, né, que a queixa nunca é a queixa, né? A gente vai voltar lá na infância e vai entender essa aceitação. Porque os relacionamentos, sim, são feitos à base da nossa criação. Então, que lar foi esse, né? Que tipo de relacionamento eu tive com pai, mãe e irmãos, né? Eu tive voz, eu pude falar, o meu choro foi aceito. Então, toda a minha carga emocional, como é que foi acolhida nessa família? Porque aí lá na frente, tudo que eu não tive, eu vou buscar em alguém. E aí eu não tenho o amor próprio, porque eu tô precisando achar essa necessidade de sempre estar preenchendo um vazio meu, um vazio, e aí eu vou me relacionando. Aí eu me relaciono com pessoas, ou eu busco nessas pessoas, né? Pessoas com vício, pessoas, né, às vezes que tendem a ser agressivas, relacionamentos abusivos. Então, aonde que eu tô inserido nesses relacionamentos? Então, quando a gente volta, né, Érica, aparece para ti também, eu acredito muito nisso, volta para entender. E aí o choque é tão grande quando a pessoa entende, putz, olha, foi lá na minha infância, foi com meu tio, foi com meu pai, foi com a minha mãe, eu não tive isso, eu não tive aquilo. E aí o choque é tão grande. Depois de adulto, né? É porque era uma necessidade daquele momento, né? A gente está iniciando falando a conversa de pai e mãe, porque o primeiro amor da vida de uma menina é o pai. E o primeiro amor da vida de um menino é a mãe. Então, muitas vezes eu vejo quando a criança já está, uma menina, já está um pouco mais crescida, ela chega a ter ciúme da relação dos pais, sabe? Ela se torna rival da mãe e a mãe da própria filha, porque é algo orgânico, não é cognitivo. Ela não tem noção que ela está fazendo isso, né? Mas, como o primeiro amor da vida dela é o pai, a mãe se torna uma rival. Então, começa a ter um atrito ali desde a infância. E aí vem aquela educação distorcida, porque a pessoa não tem clareza que ela está passando por esse processo. Quando ela tem clareza, quando vai numa psicóloga, numa terapeuta, e ela vai atrás do autoconhecimento, né? Que isso é se autoconhecer, é conhecer as emoções, os sentimentos que abrangem a nossa vida relacional, né?
que se a gente não sabe se relacionar com nós mesmos, como a gente vai saber se relacionar com os outros? Né? Tá, aí que está a pergunta, o X da questão. Mas a gente só vai procurar esses profissionais, infelizmente, quando a gente está num período muito doloroso, que eu não estou mais dando conta, que eu estou surtada, que eu me tornei uma mãe surtada com aquela criança, porque eu estou numa briga de ego, mas nenhuma das duas entende, né? A criança que não obedece, que só escuta o pai, que o pai é amoroso, ai, minha menina, minha princesa, e que é importante, porque assim ela vai saber ser amada no futuro, é muito importante. Mas como é difícil entender esse enredo dentro de casa, né? Esse enredo que acontece quando vem uma criança para dentro do lar e a gente não sabe nem, a gente está nascendo mãe, nascendo pai, né, com aquela criança. Então, eles nos ensinam a todo momento e a gente aprende com eles a todo momento. E é muito difícil, né, aprender isso. Então, os meninos, né? Nossa, eu tenho 2 meninos, né? Minha casa é de homens, né? Eu falo. Só tem eu de mulher, né? Agora chegou uma cachorrinha. O inverso da minha. É, e a Nora. Mas antes era só eu no mundo masculino, né? Então, o que que eu percebi? Eu, na minha vida, né? Uma sobrecarga de atenção. Todo mundo querendo a minha atenção e eu me desdobrando. Por quê? Primeiro amor da vida dos filhos é a mãe. 2 meninos. Né? Tudo bem que eu dei um espaço de 7 anos. Imagina quem tem em seguida, né? É difícil. Mas a atenção do marido. Que esse marido vem com a deficiência de mãe lá da infância. E que ele se torna uma criança também para que eu dê atenção, sabe? Ele requer atenção como uma criança requer, principalmente quando a gente tem filho, né? Que aí é outro assunto. A gente vai falar sobre isso também, que eu acho muito importante. A gente falar sobre mãe, né? Sobre a gente saber lidar com essa maternidade que é tão difícil. Mas na questão de relacionamento, ele já acontece essa distorção logo no início. Aí eu me apaixono, eu caso apaixonada, eu logo tenho meus filhos, né? Vou dar o meu exemplo. 1 ano e meio. Namorei, noivei e casei. 6 meses de casada, primeiro filho. Não sei nem quem sou dentro da relação. Apenas cheguei. Oi, casamento, tudo bom? Entendeu? Então, é tipo assim, você só vive. Como que eu vou ter uma consciência de procurar uma psicóloga, uma terapeuta, que eu também não tinha, se eu não sei nem o que está acontecendo comigo, eu não estou me entendendo, eu estou dando conta do que precisa no dia a dia. Sim. E isso eu tenho certeza que acontece com a maioria das mulheres, das pessoas, né? Porque os maridos também sofrem. Eles sofrem também, porque é como se eles perdessem a esposa para os filhos. Ele tinha aquela companhia, aquela companheira, aquela namorada, e de repente ele não tem mais. Ele se vê Não, se vê ele com se vê outra mulher, né, perdido. porque a mulher depois que da maternidade, ela é outra, né, ela não é mais, né, Totalmente. então assim, ele também vivenciou um luto, né, ele perdeu Sim, a pessoa que ele tanto desejou, né, sim. e aí a gente muda completamente. Tanto que vocês que são as terapeutas, né, que trabalham com essa área, há de concordar comigo, né? Quantas vocês conhecem, eu já vi na procura de vocês, que a separação se dá após a maternidade. Vem um Sim, bebê e o muitas. afastamento do casal, né? se não sabe lidar com essa fase, É. tem que ter muito discernimento, porque inclusive acontece muita traição nessa Sim, época, sim. né? Acontece muito também da gestação ser um ancoramento do casamento, né, que Sim, aí piora, né, a situação, porque tu não tá aprendendo ninguém, tu tá botando alguém no mundo que precisa ainda mais de atenção, que sim. você não vai poder dar para o seu relacionamento. E aí complica, né, é um emaranhamento, né, porque tu não dá Exato. conta. Não dá conta. Por isso que a gente fala que os seus pais te deram o que deu para fazer, né? O que deu para dar naquele momento, porque ninguém sabe, né? Ninguém nasce sabendo se relacionar. A gente aprende a se relacionar vivendo. Então, eu acho que a construção de um relacionamento baseada, primeiro, na admiração, no respeito mútuo, né? E na conexão espiritual, ela se faz necessária para que sustente todas essas questões desafiadoras que a gente vai viver, né? Não tem como. Eu tenho um caso na clínica que ele veio
para poder entender, olha só, ele é um homem, né? Veio buscar compreender ele primeiro, para entender se a pessoa que ele escolheu para casar, para estar com ele, é a pessoa certa. Admirável, né? Partindo da figura masculina. Sim, Muito mas ao admirável. mesmo tempo, o ego falando. Claro. Porque, Sim. tipo assim, Eu será que estou ela é aqui. será que ela é Sim. boa o suficiente para estar comigo daqui em diante? Mas tudo bem, a gente vai quebrando isso, né? Mas o que eu achei interessante foi ele buscar entender isso, sabe? Sim. Porque aí o que Primordial. aconteceu? Ele veio de um sistema familiar onde existia muito amor, muito amor. Ele viu o pai e a mãe uma coisa linda. Ele tem medo de não viver o E mesmo. aí ele tem exatamente o medo de não viver o mesmo. Por quê? Porque ele tá voltando para um relacionamento que tinha terminado, só porque ele gosta muito dela. Sim. E ele vê que ela também gosta, só porque ele tem medo de... que ele não quer se separar, entende? Ele não Aham. quer casar para daqui 2, 3 anos ele entender que ele não queria mais. Ele quer uma coisa para sempre, porque o pai e a mãe foi para sempre. Olha que doido, né? É lindo, desafiador, mas pesado, né? Pesadíssimo. Porque assim, ele já vai entrar numa relação colocando sobre o outro A um necessidade. peso e a necessidade de ser perfeito como ele acha, como os pais mostraram, porque não foi. Como os pais mostraram pra ele que o relacionamento foi, porque eles esconderam muita Com coisa. certeza, né? Mas, tipo assim, então ele deposita isso nela com uma garantia de que seja para sempre. Então, assim, ela não pode, Ela não pode errar. ela É não isso. pode, na metade do caminho, desistir. É. Porque eu deixei claro para ela que ou agora vai ou agora não vai. Entende? Mas, ao mesmo tempo, extremamente frágil. Sim. Porque aí não consegue colocar para fora os sentimentos, né? E aí a gente bota na tecla, né? Tipo assim, conhecer o outro. Como que a gente encontra a pessoa, né? Como a gente Como conhece eu o vou outro se a gente entender? nem se conhece. Exatamente, tipo assim, como eu casei com a pessoa que eu casei, né? Mas assim, por que eu casei? Por que eu entendi que ela é a pessoa? Essa conexão desse amor, né? Por que faz sentido ser quem é? A gente se pergunta, né? Existem relacionamentos que são encontros de alma, né? Que isso é nítido, nítido. Você pode perceber, tem gente assim que namora, sei lá, 9 anos com uma pessoa e não sai, fica aquela coisa enroscada. Ah, a gente vai noivar. Aí vai no almoço de domingo a tia. Quando vocês vão casar? E aí aquela coisa de obrigação fica, mas não vai, né? Não vai. Aí tá, de repente aconteceu alguma coisa, terminou. Não dá um mês, você conheceu, namorou, noivou, casou, teve Foi, filho e engatou. foi. Por quê? Encontro de almas, porque tinha que ser. Por isso ficava enroscado, né? Muitas vezes. E tem gente que casa depois de 10 anos que tá namorando e se separa em Menos de nada, não né? dá conta. Eu Não não dá sei conta. se seria encontro de almas ou encontro de curas. Sempre, né, Ivete? Ou tomar uma água. Vou molhar o bico, deixa eu molhar o bico, né? Pra mim é muito mais essa. Falando que as relações são nosso espelho de cura, né? O Então, outro é sempre o nosso espelho. Meu Deus, É, como é, né? Sempre. E é tão difícil, tão desafiador tu falar isso pra alguém, que eles olham assim, não faz sentido isso que tu fala, né? Quando eu falo isso. Aí eu disse, faz todo sentido. Se eu não acreditar nisso, eu não tenho onde eu melhorar. sim. E buscando o gancho do que a Fer falou. Né, E desiste, né? A gente desiste das Desiste. relações sem Rápido. se aprofundar Sem nelas, se aprofundar e buscar, porque na verdade uma relação ela vem pra você como bênção ou como lição. né? Com certeza. Ela não existe uma outra forma de ver isso, sabe? E é isso que a Fer falou sobre esse exemplo que ela puxou de alguém, o medo dele de ela não ser, eu acho válido eu contribuir sempre com a minha experiência, né? Até porque sobre relacionamento, eu estou no meu 3º relacionamento. A Ivete, ó, ela é expert no Ela assunto. sabe. Aí, assim, a gente tem que realmente... O que eu aprendi disso tudo? Isso, não é? Claro. E assim, quando eu busquei a terapia lá atrás, do outro, a pergunta que eu se fazia com prática no espelho, que volto para a prática do espelho, que eu fiz muitas práticas do espelho, era o que eu faria se eu não estivesse com medo? Que decisão eu tomaria se eu não tivesse com medo? Perfeito. Né? Eu ficaria com ele se eu não tivesse medo? Quem será a Ivete sem o medo? E sem ele? O medo. Porque o medo, ele envolve, quem está vivendo isso, ele envolve. Aí vem as curas sistêmicas, Sim. que a gente está falando sobre tudo isso, mas ele envolve
o estar sozinha, aquela cura emocional de abandono que eu tinha e não sabia, não entendia Sim, essa visão o sistêmica. medo de ser abandonada de O novo. medo de estar sozinha, Uhum. né? Que isso tem a ver com abandono, né? Essa questão gestacional minha. Mas, enfim, então, esse medo, o medo disso, o medo de estar sozinha, o medo de lidar com as situações, o medo de ser mãe sozinha, o medo, Medo, né? né? O medo em geral, cada um vai ter os Medo seus de não dar medos. conta, né? Isso. Então, assim, quando a gente faz essa pergunta, tirando o medo, É. o que resta? Que decisão eu tomaria? É. Para qualquer situação, mas um relacionamento muito Consultando o importante. coração, É. né? Não consultando, meu Deus, eu vou passar fome se eu me separar. Meu Deus, eu não vou dar julgamento, conta tudo mais. dessas crianças se eu me separar. O que a sociedade vai falar. Sempre vai estar Tirando no isso tudo, o que o seu ser individual, né, gostaria de viver numa vida livre, numa mente livre, não aprisionada, né? Sim. Aos padrões, enfim, da sociedade e os padrões que nós mesmos nos colocamos, meu Deus, É, que porque, nós mesmos, né, nos carimbamos. Pá, tem que ser perfeita a relação, porque se dar não for, exemplo. e não vai ser, né? Não É. vai ser. Eu acho que as pessoas, com a internet também, tá afastando tantos Nossa. relacionamentos, tanto eu recebo tantos casais assim, que é Desconectando. só Tá falta de fácil. conexão de novo, sabe? Falo, não, gente, claro que tem casos de narcisismo, claro, eu ajudei muitos processos de separação, né, nesse sentido, de você ser, direcionar ali onde a pessoa não tá, geralmente mulher, né? Não está conseguindo ver onde ela está dentro do mundo dela, né? Se não com aquela pessoa ditadora que está mandando ela fazer sempre o que ela tem que fazer e comandando. Então, parece que tirou o leme do barco, sabe? Então, assim, você direcionar uma pessoa, acontece muito isso em consultório, né, Fê? Você tem que ajudar naquele processo, ok. Mas é um relacionamento abusivo, é um relacionamento narcisista, e onde só sobrou o sofrimento, né? Porque ela se encantou, ela estava apaixonada, ela casou, ela se encantou com aquela pessoa, porque ela admirou de princípio aquela pessoa, e ele foi manifestando aspectos, né, incongruentes com o que ela merece, o que a gente merece, o que todo mundo merece, que é ser amado de verdade, Sim. né? Se amando primeiro. Eu não posso falar que eu amo o outro se eu permito um abuso do outro sobre a minha pessoa. Eu tô sangrando, mas eu tô casada, né? Então, eu tô sendo traída, eu tô sendo escorraçada, eu tô sendo violentada, porque sim, existe violência até sexual dentro dos relacionamentos Sim. do casamento, né? Porque se não é consensual, é violência, violência física, moral, né? Então, isso tudo é uma coisa que precisa ter fim, porque ela precisa morrer daquele jeito, viver o luto dela e falar: não, daqui eu renasço, daqui eu posso, eu consigo e eu vou fazer diferente. Mas chega também muitos relacionamentos que não é isso, sabe? Que os dois se amam, que tem uma história linda, uma construção linda e que por hora se perderam. Só desconexão. Só desconexão. É. E acontece muito também, né, nos relacionamentos, principalmente onde há uma violência, e a pessoa ela não, ela sabe da violência, ela entende sobre isso, mas aí ela tá no casamento, ela acha que isso faz parte muitas vezes, e ela não quer se desconectar da dor, porque, como a gente sempre fala, porque a dor foi o último contato com aquela pessoa, então ela quer ficar no sofrimento, porque eu amava demais. Mas também buscando mais fundo, né, Fer? Na questão visão sistêmica, pode ir aprofundo nessa pessoa e com certeza ela está buscando replicação de alguma coisa. Com certeza, né? Sim. Vem Vem lá, lá de trás. ó, Então tudo tá na criança. Por isso que somos Tudo. o espelho, nosso relacionamento ele é um espelho. Relacionamento amoroso, principalmente, que é o contato diário ali, né? Como os outros também. Mas o amoroso, ele vem para você como mostrar totalmente o que a tua criança ela deixou. Então, assim, às vezes ela tá ligada a essa dor de que preciso sofrer, porque para ela o amor era dor. Ela teve algum espelho de que sim, amor era dor. Foi fixado Foi. aquilo. Fixado aquilo É? para ela, né? Então, e essa replicação de que amor é isso mesmo, sabe? Que homem É isso. Homem é assim inconsciente. mesmo. Ai, homem trai mesmo. Isso é Inconsciente, normal, faz parte. O parte. inconsciente dela tá todo ali. Pode ir a fundo, ancestralidade. Meu Deus, vai longe, Então, né?
E toda essa questão sistêmica que a gente está falando, que a gente replica no nosso relacionamento. Sabe uma coisa que até ontem eu atendi sobre isso, né? O quanto a cobrança também do pai, vamos supor uma família grande, onde não tinham muita condição financeira, tinha ali, né, que trabalhar desde cedo, e só homens e uma menina. O que aconteceu com a família? Posso manifestar aqui? Pobre, muita cobrança. Muita, né? Muita cobrança. O que vai acontecer com essa menina em meio àquele harém de homens, né? Que tem a energia Yang. O que é a energia Yang? É a energia masculina do fazer, do acontecer, da masculinidade, né? Isso é energia Yang. A energia Yin é a mulher que ela é feminina, ela é acolhedora, ela faz tudo crescer, porque ela é a geradora, né? E aí essa menina, que só teve contato numa família masculina, ela é muito cobrada. Quando acontece que, quando ela cresce, o que acontece? Ela está masculinizada. O que ela vai atrair na relação? Um homem feminino fraco. Não que mulher seja fraca, mas o homem ele tem que estar vibrando na energia, né? Yang, que é da manifestação, de fazer acontecer, de prover, de trazer. Eu falo que é bem aquela coisa, né? O homem vai, compra o mantimento, a mulher faz o quê com aquele mantimento? A alquimia da comida. É isso. É isso. Ai, mas você tá falando que mulher vai ficar na cozinha? Não, de jeito nenhum. É entender a analogia disso. Sim, né? O homem traz o sêmen, a mulher gera. É simples de entender. É sobre isso. E aí aquela menina foi cobrada, se masculinizou, não por fora. Ela pode ser vaidosa. Vaidade não tem a ver com energia masculina ou feminina. Ela é vaidosa, porém, ela teve que dar conta. E aí ela atrai um homem fraco. Mulheres precisam estar se sentindo seguras na relação, né? E estar na energia, na polaridade masculina, o homem e a mulher na feminina, já ajuda muito para que essa relação cresça, gente, já ajuda muito, porque você já faz um esforço absurdo para dissolver isso. Você tem que ter muita consciência para entender e ir colocando o seu marido no lugar. Uma mulher masculina, ela castra o homem. Ela castra, ela não deixa ele ser, ela não deixa ele escolher. Ela vai num restaurante, por exemplo, ela é a primeira a pegar o cardápio e já, eu quero isso, aquilo outro. Não. Receba o cardápio do seu esposo, escolhe e fala para ele pedir. Estou falando um movimento simples de cura. Tem vários, né? Tem vários movimentos de cura, mas esse é um mínimo. Então, eu posso matar barata? Eu posso matar barata. Já matei 500 baratas. Mas se seu marido tá em casa, chama ele pra matar barata. É difícil esperar, é difícil, é um exercício, né? Sim. Mas para ele ir assim, movimentando a energia masculina. E assim dentro, tantas outras, né? A Ivete já fez esses movimentos. Meu Deus. Eu ia dizer assim, até antes de começar a espanar tanto, falar assim, para que as pessoas não ouviam dizer assim, tá, mas é só fazer isso? Não, né? claro que não. Com certeza não, né? Porque, a princípio, quando eu via isso, é fácil. Se fosse fácil, tá tão Meu implantado Deus, no teu inconsciente. É muito Tão difícil. implantado isso, de que, tipo assim, tu tá tão masculinizada a ponto de, tipo assim, eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que fazer as coisas acontecer, tudo eu. E essa mulher vai se sobrecarregando, ela vai ficando cansada. Sem ela energia. sempre fica por último. Ela não se prioriza. O amor próprio já foi longo, muito. Por quê? Porque tu tomar um banho de horas seu é algo que não acontece contigo. Tu se priorizar e ser você a prioridade, isso não acontece com a mulher masculina. Entendeu? Gente, A decisão tem que ser dela, as coisas têm que ser ela, tudo tem que acontecer. Dela, né? Então, se colocar um degrauzinho abaixo do teu parceiro, que seria assim que eu acho que eu diria, sabe? Um degrauzinho abaixo. Para ele se sentir acima, é muito difícil para uma mulher masculina. É muito, sabe? E isso faz com que ele sempre esteja querendo mais.
Porque todo homem tem essa capacidade, é que ele tá vibrando mais fraco, porque ele tem lá a sua cura com mamãe. Aí vai lá pra vida dele, aí Aí ele vai lá vira pra vida ele dele, né? Mas enfim, tu É, realmente colocar ele, porque assim, a gente tá vendo que nos relacionamentos no mundo, né, gente? não. Há um tempo atrás, a mulher tinha que se fazer acontecer e se colocar no mercado. E Uhum. foi assim, por uma Foi. grande tempo. E eu me lembro que quando eu era criança, meu pai achava isso. Hoje, lembrando do que ele falava isso, ele era um homem sábio. Porque ele dizia assim, né? Eu acho que homem machista falar isso. Eu lá na adolescência. Ele dizia assim, vai Da chegar Rebelde. na Rebelde, na Ivete Rebelde, né? Mas assim, trazendo para hoje, as mulheres ganharam o seu espaço, ganharam o seu mundo, mas que mulher bem-sucedida. Quantas mulheres bem-sucedidas são bem-sucedidas no relacionamento? Pois é. E dá pra ter os Vamos, dois, tá? equilíbrio. Eu, tu tá falando dessa questão masculina e feminina, olha como acontece, estar no relacionamento, isso acontece, mas olha quando acontece a perda do parceiro, né? Porque quase todas as minhas pacientes que vêm quando perdem o parceiro, elas estão vibrando muito no feminino. Aí o extremo. Não peguei nenhuma ainda vibrando no masculino, mas é uma feminilidade fora do comum. Chega a ser fragilidade. Isso, exatamente. Elas já chegam frágeis. Então, assim, ó, aí elas têm que assumir esse papel agora. Porque E elas estão agora eu não se. sei. Exatamente, e agora eu não sei, entende? Muitas delas, o marido vibrava ao extremo no masculino, Uhum. entende? Então, tipo, eles sabiam dividir muito bem esse papel. Porém, agora ela precisa assumir esse papel. Porque ela não vai substituir Não. já alguém. Não. Não é essa a necessidade dela. A necessidade dela é ser o centro da casa agora. Ser quem vai trazer. Ao mesmo tempo, ela tem que prover negócio, trazer para dentro e criar. Ela tem que trazer e cozinhar, resumindo, Aham. né, para os filhos. Então, aí tá a maior dificuldade das mulheres que vêm para o luto. Uhum. Não é entender a passagem do marido. É se entender dentro do luto e da nova vida. Exatamente, É, exatamente. é muito Não, tudo difícil. bem, eu já entendi, ele foi, né, dentro da espiritualidade, dentro do que ela entende, era uma hora e tudo bem. Mas e agora? O que que eu vou fazer com tudo isso, sendo que eu ainda gosto? Daí vem a parte do amor, dessa conexão, das responsabilidades do dia a dia, da criação dos filhos. Ela assume muitos papéis, muitos papéis. É difícil, É né? difícil. Você falando isso agora, me veio muito a questão de dependência emocional de, de padrões, né, que a gente vê muito em clínica, né? O quanto é difícil ela transpor o luto dela. Gente, como é difícil. Muito. A mulher que se separa podia ser horrível. Podia ser horrível. Ou ela perde. Podia ser horrível. Mas quanto elas têm as quedas. Só essa semana atendi 2 pessoas com queda de. Assim, tá no processo, né? Sim. Mas a dependência emocional era tão grande e chega a falar assim: não é que eu quero aquela vida de novo, eu não quero, eu sei que ali eu sofri muito e doeu na minha alma, eu não quero vivenciar aquilo de novo. Mas como é difícil não chorar por eu não me achar agora nessa nova versão. Ela não sabe lidar com ela do jeito do que sobrou daquela relação, porque sobraram cacos espalhados. E ela precisa juntar, e ela precisa se refazer. E como é doloroso, assim. E é assim, não precisa, né? Que eu brinco que eu dou uns tapa quântico na cara, né, da pessoa. Brincadeira. Brincadeira. Trazendo ela para a realidade, né? Tipo assim, não, mas você lembra que, olha o que você viveu, né? 7 anos, 8 anos da sua vida, olha, né? Mas teve a parte boa, eu sei que teve. Então, o que que eu posso falar sobre isso, né? Uma, inclusive, está mudando agora, né? Saindo da casa que vivia e indo para uma vida nova. E como a espiritualidade auxiliou rápido, porque quando você toma a decisão certa, na hora certa, parece que tudo conspira para você ir, né? Porque aquilo te Sim. segurava tanto. Então já tá indo para um apartamento novo e uma vida nova, com cachorrinho, com, sabe, tudo novo Sim. para dar aquela movimentada. Mas na hora de fazer a mudança, por exemplo, né? Dando um exemplo que foi de agora. As fotos. Você se deparar com aquela vida que você viveu e que
Se você estava com aquela pessoa, claro que você estava nutrindo todos os dias a parte boa daquela pessoa. Você não vai estar nutrindo a parte ruim. Você A não parte tinha. ruim, a gente vai falar um pouco sobre o perdão, você muitas vezes passa por cima, sabe? Porque o perdão verdadeiro é neutralidade. Não é aquela. É da boca pra fora, É da te perdoo, né? Sim, ela tá empurrando com a barriga. Mas ela olha aquelas fotos ali, ela fala, cara, por que? Onde a gente se perdeu? O que aconteceu aqui? Por que a traição aconteceu? Eu me doei tanto, eu fui tão presente, onde eu faltei? Ela começa a se machucar Sim. sobre isso, Sempre se culpando. sabe? Se culpando, isso eu vejo muito. Eu falo, não ignore aquelas fotos. Ela é a sua história, ela é linda. Ela é quem te construiu para você chegar até aqui. Então, olhe para as fotos. Honre aquela vida que você viveu, honre a Isso dor, mesmo. É. honre aquele relacionamento desafiador, porque você só consegue ser você hoje porque você viveu aquilo, todas aquelas dificuldades. Então, coloca numa caixinha, agradece. Eu falo muito, faz o Ho'oponopono, para quem não conhece, Uhum. procure saber uma técnica, né, do sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sou grato o quê? Por favor me perdoe a quem? Não é só a pessoa que eu estou fazendo o Ho'oponopono, é a mim mesmo. Eu tenho que me perdoar mediante aquilo que eu me dispus a viver. Aquilo que eu coloquei o meu corpo, a minha alma, a energia, a atenção para sofrer. Eu tenho que me perdoar por isso. E se eu não faço esse movimento de auto-perdão, como que eu vou perdoar o outro? Aí eu viro e falo, não, tudo bem, vamos voltar. Que é o que aconteceu, teve reincidência, né? Não, tudo bem, eu te perdoo, vamos voltar. Mas ela não se perdoou. O que vai acontecer com a pessoa? Ele vai abandonar de novo. Para validar a transformação dela. Porque tem que transformar, Sim. né? Se nem ela mesma se ama, como é que ele vai amar? É. Exato. E é difícil, né, a Bem gente difícil. fazer esse processo. Isso acontece muito dentro da clínica, a gente. E assim, não é uma, não é duas, não é três sessões, né? Às vezes é lá na quinta, sexta, sétima. Talvez ainda passe pela gente e vá e ainda não entendeu tudo que precisava, né? E ainda, tipo assim, poxa, fui lá e não consegui alcançar isso, mas volto a usar aqui a meditação, uma técnica que eu faço, quando a gente vai lá na criança para perdoar a si, entender que aquela criança é frágil, tá junto comigo agora, porque eu preciso ser criança ainda daqui para frente, eu preciso ter esse lado doce dela, né? Porque se E eu até sonhador, né, Fê? Pro futuro. exatamente, porque se É eu continuar na importante. minha vida adulta amarga, porque nós crescemos, porque adulto é sério, É. porque adulto agora tem responsabilidades, né? Não, tu precisa caminhar ao lado, e aí fica mais leve para te entender esse amor próprio, porque aí tu começa a te conhecer. Aí volta para nossa tríade, né? Entender o que é corpo, o que é a mente, o que é Sim. nosso espírito. Fazer essa conexão. E é trabalhoso, porque quando a gente vai para o despertar, poxa, era tão simples, né? Eu passei por isso, a Ivete passou, né? A Erika também, mas assim, poxa, era só isso, né? É. E ela tava aqui, tipo, tá É aqui. tão sobre mim. É só eu, não é o meu relacionamento, não é tão ele. sobre- Fica tudo muito leve, né, gente? É Não é o tão. meu marido, não é o meu É, filho, não é o meu pai, sou eu. O que que eu fiz das minhas relações? É o que eu entendo sobre relação. o que fiz da minha história. Exatamente o que que eu fiz sobre isso, né? Ah, porque meu marido é isso. Mas tá, mas por que que ele é isso? O que que tu tá lidando contigo em relação às atitudes dele? Interessante isso que você falou agora, para a pessoa até fazer parar um pouquinho e pensar, parar de reclamar da relação e olhar para a relação dos pais, porque vai achar muita conexão entre replicação de padrões, né, Fê? Uhum, Parar muito. assim e falar, pera, como que era a relação do meu pai e da minha mãe? O que que eu estou fazendo? Olhar como a terceira pessoa, eu digo, né? Olha ali papai e mamãe, olha ali você e seu esposo, né? Ou vice-versa. E o que estamos replicando aqui? O que que a minha mãe O faz que que é eu meu faço? filé? Né? O que que a minha mãe faz que eu tô fazendo aqui? O que que o meu pai tá fazendo que eu tô vendo no meu marido? Simples, presta Porque atenção. também o que acontece que eu percebo é que também as meninas, quando teve traição na relação dos pais, né? A menina pega a versão ao pai e automaticamente também se torna masculina porque ela repele a figura Masculino. masculina. E aí, sabe o que ela vai fazer?
que eu já peguei várias vezes isso, e eu preciso falar. Tipo, ela começa a castigar o marido de raiva do pai. Quando ela não enxerga no marido visões do pai. Nossa. Sabe? Que foi bem difícil para mim entender nas minhas primeiras terapias, quando eu cheguei com uma situação assim que. Bom, né, eu sempre coloquei minha vida aqui, né, com relação às minhas curas com meu pai, mas meu pai, então, ele bebia e eu não tinha esse todo entendimento que tenho hoje, né, de entender todas as dores, enfim, né, era a forma que ele, era a fuga dele, né, então, até o jeito com que eu olhava para o meu marido quando ele bebia, era o jeito que eu via meu pai quando criança. Então, é isso aí que a Erika acabou É de falar. isso. Então, assim, aquela repugna é a palavra É, Sim. que eu você sentia, começa. Expelindo, né? sabe, tornava o ambiente onde a gente estava, assim, todo desagradável. Sim. Tinha toda aquela sensação. Eu voltava a ser criança sem saber lidar com aquela emoção que eu tinha significado ruim. Parece que a Gatilhos, né? criança tá gritando ali, né? Demais. E, tipo, ela não quer viver aquilo de novo, porque foi tão doloroso Para, dentro né? da infância, né? O que a mãe viveu com aquele pai, e ela fala: Meu Deus, de novo, eu não quero Eu vivenciar não isso, quero, eu eu não não quero isso pra mereço, mim. né? Eu não E, mereço, e não indo mereço. ainda muito mais a fundo, né? Vamos lá para física quântica. Sim. Aí tu cria bem mais o teu futuro, porque Sim, daí tu fica não. replicando ali total, né? E dizendo que eu não quero que seja igual meu pai. Aí mesmo é que tu vai cocriar. Aí tu termina esse relacionamento, aí tá, vai pro próximo, aí o próximo, e o próximo, e Até o Ai, tu mas próximo. por que entender. que eu tô replicando tanto? É aquele looping, né? É. Mas é por isso que eu sou apaixonada pela apometria, cara. Essa mesma Nossa, cliente ontem, Sim. assim, pra mim. Meu Deus, a apometria transformou a minha vida, eu sou outra pessoa. Como assim, cara? E Sim. é tão legal você ver assim, a pessoa falar, É Resultado, como eu né? não via? Como assim? Como que eu Isso. me permiti viver isso tanto tempo? Meu Deus, que fantasia que eu coloquei dentro da minha cabeça, Se né? todo mundo tivesse esse tipo, vou buscar ajuda, né? Porque assim, muita gente fica na aceitação, não, eu sou assim, não, tá tudo bem, eu mereço. Tá castigando, né? Não, eu Tô mereço me o marido que aceitando. eu tenho, eu mereço a família. Tipo assim, busca entender um pouquinho, ai, nem que seja ler, nem que seja ouvir um áudio no YouTube, sei lá, Um busca um podcast. podcast, exatamente. Aí, né? Busca entender, porque assim, ó, vai fazer sentido em algum momento da tua relação, porque as relações são muito parecidas, né? Sim. Alguns pontos são muito parecidos, então são todos gatilhos. Porque É. a gente vem das relações dos nossos pais, dos nossos irmãos, e aí vai. Como é que eu vi o meu avô e minha avó, né? E aí eu vejo a minha mãe, E essa, né? Eu vejo e muito essa isso. replicação de padrões, né, que tu joga pro teu relacionamento, ela é tão inconsciente que por mais que tu tenha o teu parceiro seja alguém totalmente diferente do outro, né, em todos os aspectos, em algum momento lá o teu inconsciente vai replicar essa ação de repelia do masculino, porque eu com a energia masculina vou, né, sem entender, tu vai acabar fazendo e replicando novamente de É, alguma por forma. ressonância. Por ressonância. E daí, quando tu começa a entender isso, né, tipo, fica pra ti assim tão claro essa questão de a gente dizer que relacionamento é espelho. Essa pessoa só veio pra você porque você precisa curar aquilo. Nossa, agora eu lembrei de outra coisa, a gente falando de relacionamento amoroso, né? Mas daí como isso também vai expelindo as nossas relações, né? Sim, A minha Interpretações. dependência, tipo assim, ai, Ivete, tu não me mandou mensagem essa semana, a Ivete não gosta mais de mim, né? Ai, Ciúme. é a criança. isso, né? Tipo assim, fiquei uma semana sem ver vocês. Ai, não sei, cheguei lá, já tava me olhando diferente. Sabe esse negócio, assim, do tipo, da necessidade? E me veio muito isso, porque em todos os sentidos, né? E aí, quando... Aí eu tô nessa relação, não deu certo, eu vou pro meu casamento, eu preciso desse apoio lá dentro. Ó, o mundo lá fora não me abraçou como eu queria. Aí eu venho aqui dentro, um abusador, muitas vezes, né? Faz o quê? Acaricia. Vem, fica aqui comigo, não vai embora. Aí a dependência é maior. Isso pesa tanto, gente, dentro de uma relação, uma pessoa que ela tá tão doente, tão na carência, tão dependente, ela aprisiona a outra, ela sufoca a outra, né? Isso. Isso se torna muito pesado, porque é como se ela fosse um abusador inconsciente, né? Isso. Amoroso. É, Mas é um abusador, né? mas a necessidade da atenção do outro, né? Ela é tão grande, né? Que sufoca, que aprisiona, inclusive no corpo, né? Bastante. Hoje, o que eu te Às falei? Só da vezes, gente estar falando sobre esse assunto, claro, né? Venho de uma família de 5 irmãos, né? 5 filhos, né? sim, E a gente viveu muitas coisas, meu Deus do céu, né?
E só da gente falar sobre o assunto, o que eu te falei quando eu cheguei aqui? Ivete, preciso de uma liberação do... Pessoas, que é o músculo da alma, para quem não conhece, né? Que é o músculo das emoções, que é o nosso estabilizador do nosso corpo. Pessoas é um músculo que estabiliza o nosso corpo. Porém, todos, mas inclusive a mulher, ela somatiza essas emoções no quadril, nesse pessoas. Então, assim, não tem como, gente. É, uma pessoa com pessoas realmente encurtado vai a fundo olhar essas emoções que estão ali muito reprimidas, né? Eu tiro como exemplo, quando eu comecei a fazer um movimento junto com a Érica, o que meu ciático atacava eu não podia Que deitar. é isso mesmo. E toda vez que eu fazia o movimento, né, das minhas relações, de compreender pai e mãe, voltar para o meu passado para entender o que eu estava vivendo, por que as coisas não estavam alinhadas, daqui para baixo. É o equilibrador, né? E aí, quando eu consegui exatamente equilibrar, entendi. Tá, beleza. Aí naquela semana. A dor dissolve. Aí, porque aí o corpo vai ficando É mais. tudo somatização, né? O teu corpo somatiza as emoções. Exatamente. E tá, claro que era um assunto pra gente falar um pouco mais à frente sobre o que então fazer, né? Para essa busca diária do amor próprio da gente. Né? Essa reconexão. Porque, na verdade, eu sempre vou bater na prática. Nas práticas. Né? Porque tudo, na verdade, tudo na vida é sobre prática. A questão do perdão não é nada mais, nada menos, porque, tipo assim, ó, quando que a gente sabe que perdoou alguém? Vou jogar pra Érica, né? Muito mais profunda do que eu. Quando que a gente sabe que perdoou alguém? Numa relação, né, homem e mulher, por exemplo, é quando eu não tenho mais raiva. Quando neutralizou. Eu falo, ainda tá com raiva? Ainda limpa. Tá com raiva? Ainda limpa. Por quê? A nossa essência divina, tá? Tirando a traição daquele homem para aquela mulher, a nossa relação divina com o nosso irmão, que todos nós somos isso, viajantes do mesmo tempo, né? Devemos amar uns aos outros como a si mesmo. Mas a gente não ama a si mesmo. Como que eu é vou que vai amar amar o o outro, né? É bíblico, né? Então, assim, eu vejo em experiência, né, que quando eu não tenho raiva daquela pessoa, eu entendo que ele traiu por também ter falta, por ter validação, por querer ser aceito, por inúmeras questões, eu entendo que ele fez aquilo só por um desequilíbrio. Porque um homem ou uma mulher que ela está no centro do seu eixo, não tem por que trair. Sim. Quando ele está traindo, ele está sendo... Não está lidando com a verdade dele mesmo. Ele não se dá conta. A fuga dele. O sofrimento é grande, né? Então, ele vai para pornografia, ele vai para traição, ele olha para tudo quanto é mulher. Por quê? Por que isso? Ele quer validar. Ele só quer validação da masculinidade dele, que está ferida. Da criança ferida. É. Então, assim, o que eu falo muito? Olha para você. Como você disse, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Né? Então, quando você entende que você, mulher, atraiu aquele homem, não é por acaso que teve a traição, que é para você lidar com aquele aprendizado, e eu entendi como lição e não tenho mais raiva, eu tô curada. Sim. Isso, aí eu perdoei. Quando tu fala sem dor, né? Porque não necessariamente eu preciso perdoar e continuar convivendo. Claro se o teu que limite não. foi aquilo ali, se foi um extremo, né? Se tu Sim. entende que aquilo é teu limite, tá tudo certo. Mas por isso que a prática tem que iniciar por você. O Ho'oponopono tem que iniciar por você. A oração do perdão por você. E depois você vai seguir pelo seu parceiro e depois até mesmo a pessoa, se você tá sentindo aquela traição que ressoa no seu coração. Que há a necessidade de visualizar essa traição também. Exato. E eu faço tantos divórcios energéticos por isso, porque assim, a pessoa ela não tá mais com aquela pessoa dentro da casa, tal, só que ainda há uma interferência energética muito grande. Você tá doando ainda energia. Então, eu não tô mais com a pessoa. Eu encontrei as amigas num café. Estamos aqui tomando um cafezinho da tarde. Ai, porque aquele FDP, porque aquele nananã, o que eu tô fazendo para ele? Eu estou doando toda a minha energia para ele, energia sexual da minha Kundalini, que é a minha geradora de energia para manifestar na vida, eu tô doando para uma pessoa que me fez mal. Eu sei que as pessoas não vão entender muito bem isso, mas é isso que eu tô fazendo. Então, se eu tô falando mal, né, dele, eu estou entregando a minha energia vital para ele. E aí não é por menos que eu fico desvitalizada, que aí eu vou pro quarto chorar depois do café que eu falei mal dele, entendeu? E que eu não consigo me desvincular dele. Não consigo me desvincular. E vem o divórcio energético que a gente faz.
para fazer esse corte energético, porque quando há relação sexual, troca de fluidos vitais na relação, que muitas vezes já não está boa faz tempo e eu continuo trocando, porque eu estou cumprindo padrões que eu preciso, né, servir. E o que acontece? O útero, se a gente tem uma relação sexual com uma pessoa que a gente nem conhece, saiu numa balada, teve uma relação sexual, 6 meses a energia da pessoa está reverberando no seu útero. Meu Deus, como assim? Então não vou ter relação com mais ninguém. Não, não é para isso. É para ter relações saudáveis com pessoas que fazem sentido, né? Claro que não vai ser o amor da sua vida, que você não sabe, você vai Sim. conhecer primeiro, né? Mas tenha sempre relações sexuais com quem faz algum sentido para você. Vai sentir aqui, Alguma ó, conexão, vai né? ter alguma conexão de alma energética que vai, né, vai se encontrar para aquilo acontecer. Mas sim, a energia dele. E se ele tem outras parceiras, aquela energia vai sendo uma árvore, parece uma árvore genealógica, sabe? E aonde que é o finzinho dela? No seu útero. Então você tá lá com o útero todo com problema. Aí dá, né? Fluxo menstrual com muita dor, candidíase de repetição, cistite, infecção urinária de repetição, lá. Padrões de úteros totalmente encharcados de energias sexuais negativas, né? Então, assim, é muito sério o que a gente está falando aqui. Sim. É muito sério. Eu quero que todas as mulheres acordem para isso. Precisam olhar para os seus úteros, para a sua vida, para o seu poder vital e não doar mais, né? Por doar, né? Por doar. E sim trocar. Porque quando eu troco, eu recebo, entende? O fluxo da vida ela é assim, eu não só dou, eu recebo o fluxo da vida e eu me nutro com a energia daquele homem e a mulher nutre o homem e assim vai. Essa é a troca magnética espiritual de um casal, né? Por isso que existem as relações. E daí, engatando com o perdão, né? Como ele é tão forte, porque a gente cresce numa família religiosa que você tem que perdoar, né? Tipo assim, não, perdoa. Porque tu vai pra igreja, o perdão, tu vai no centro, o perdão. Então, poxa, eu sou obrigada a perdoar, independente se eu aceitei ou não, eu preciso falar pra Ivete, não, tudo bem, Ivete, perdoa. Né? Mas o perdão não aconteceu, como mesmo a pergunta foi, né? A raiva tá ali, ainda o ressentimento tá ali. Mas o perdão é muito mais sobre eu me perdoar, né? E aí quando eu entendi que o perdão vem de mim, não, tá tudo bem, é isso né, que a Erika falou, tá tão tranquilo. Então, assim, ó, perceba da onde você aprendeu a perdoar primeiro. Quem te ensinou a perdoar? Foi a igreja, independente de qual, foi a tua família, foi a tua avó que era rígida. Como que era esse perdão? Era depois de bater, não te perdoo. Agora A base do medo. exatamente, como foi a tua base do perdão? Entende da onde vem, para você entender que o que você precisa perdoar não é o que você aprendeu, é o que você está aprendendo. E Que como o medo aprisiona, né? Medo de ir pro inferno, se eu não perdoar. Preciso perdoar, né? Até porque, tipo, isso que está sendo dizer da onde a gente vem, claro, né? O perdão tinha que acontecer. Mas eu vejo, né? Tô com uma situação. A senhora tem 90 anos de idade. Já tá super deficiente, assim, sabe? Assim, não é que tem horas para morrer, mas digamos assim, tá sofrendo. Sim. Tá numa situação de sofrimento. Mas quando ela recobra a consciência, quando ela tá bem, só o que ela sabe falar é o que te feriram ela a vida inteira. Sim. Sabe? É só a vida todinha. Então ela carrega esse fardo. E ela é quem dizia, tem que perdoar. Sim, eu tenho exemplo dentro de casa, né? A minha avó vive com a minha mãe. Então, assim, a minha avó é aquela mulher muito religiosa. Ela acorda e dorme com o padre, né? Eu brinco, ela acorda, vai com o padre, dorme e vai com o padre também. Chorou muito agora com o Papa, né? Nossa, a primeira coisa quando ela me viu foi, tu ficou sabendo? Né? Então, assim, reza. Chegou uma pessoa, porque quando eu era nova eu sofria muito. Porque para criar meus filhos eu sofria. Porque entendeu? Onde tá o perdão? Aí aonde tá aquilo que eu pratico? Exatamente. Mas assim, na idade dela, tá tudo bem, né? Sim. É o que tu aprendeu. Aí eu vejo a minha mãe. A minha mãe já tem um outro movimento, mas ainda sofre com aquele perdão. Porque ela fica olhando. Tá.
Então tá, tu não perdoa, mas daí tu tá lá, Sim. daí fica as duas, E ainda entende? vem a questão do, infelizmente, da visão sistêmica do julgamento, porque ela não pode Isso. julgar a mãe porque a mãe não perdoou, porque a visão Isso, sistêmica e a ela minha está mãe. abaixo. Aí tô eu vindo, entende? Só que eu fiz a curva. Eu não tu tem que entrei. tomar Gente, essa esse decisão. caminho aqui não é pra mim, tchau. Tem. Tô indo, Honramos exatamente. da onde viemos, mas decidimos fazer diferente. Isso, aí eu entendi o meu perdão, entendeu? É. Porque aí eu vejo que eu hoje eu consigo perdoar, mas eu vejo que a minha mãe não perdoa, Sim. porque a minha avó não. Daí vem, porque a mãe da minha avó, e aí vai, né? Mas, tipo assim, é isso, é tu entender de onde vem teu perdão pra tu não entrar. Porque se tu entra, é um caminho perdido, Nossa. tu vai demorar pra sair daquilo ali. E é carregar fardos, mochilas de pedra, Sim. morro acima, né? De uma vida. Porque vamos puxar o gancho, né? Já que o Papa tão falado, né? E tal. Me chamou muita atenção, porque eu já tinha visto isso, né? E nessa semana eu vi novamente. Um casal lá no aeroporto se encontra com ele e pergunta para ele, né? Monsenhor, o que você me diria de um conselho para nós que casamos agora? Vocês já brigaram? Aí ele assim, então, brigam o que tiver que brigar, mas jamais durmam brigados. Ou seja, tu tem que perdoar já. É momentâneo, é agora. Perdoa É agora. conversar, é resolver, resolva, né? É isso. E quando a gente tem com algo assim muito fácil, a gente diz, tá, mas como perdoar algo tão grave, ou uma traição? Vamos dar um exemplo disso, né? Tem a questão que eu te digo, não, enquanto dói, tá doendo no falar? Se eu vou falar aqui sobre a traição da minha vida, sobre a minha vivência, como algo momentâneo, como uma vivência que eu vivi aquilo com alegria de falar, a da minha dor como exemplo de algo, ela realmente foi curada. Sim. Ela realmente foi perdoada. E o perdão, ele vem, gente, quando tu te perdoa primeiro. Sim. Quando tu não faz, porque eu comecei a prática do perdão, e daí assim, ó, eu lembro de quando eu me dei por conta, porque daí eu comecei com o Ho'oponopono pra mim, e fui lá atrás. Fui perdoar primeiro as coisas lá de trás, para depois vir pro agora que eu tava vivendo agora. Porque nunca é do agora. Não. É sempre a criança que viveu alguma coisa que precisa lá ressignificar. Então, assim, ó, quando eu ia colocando, gente, essas pessoas na roda do perdão, que para mim, tudo isso na minha tela mental, tá? Sim. Tudo isso eu orando ali, tipo assim, eu fazia a oração do perdão e eu ia, e primeiramente meu pai e minha Colocando, mãe ia me dando a mão e eu fui colocando essas pessoas na roda. Essa roda foi ficando tão infinita, tão grande assim, eu percebo assim, né, quando eu fazia aquilo ali assim, sabe? E era tão assim, sabe? E daí ficou mais rápido para mim solucionar. Sim. Qualquer coisinha que vem, vamos supor assim, eu não ficava com aquela Não ficou guardando mais na caixinha. nada. Sabe? Tipo assim, tu dizer um não também faz parte de você. Claro, Tu dizer nossa. isso está me incomodando, O não é libertador, né? essa emoção aqui não tá legal pra mim. Se pra ti tu consegue entender, Olha, né? eu não dou conta agora. Isso Por no hora eu não dou momento, conta. no momento isso aqui está me fazendo mal. Se a pessoa não tiver na posição dela de olhar a tua dor e dizer assim, não, ela tá, eu vou respeitar ela. Então também não é uma pessoa que tá do teu lado. Ai, você falou uma coisa agora muito importante, o limite que nos damos dentro das relações, né? Sem estar sangrando. Por quê? Aí que eu ferro tudo. Uhum. Se eu tô doando para ser a boazinha, para não ser julgada, né? E eu tô ali sangrando para doar, não tá legal, porque no meu doar eu tô colocando peso sobre o outro e eu vou cobrar isso depois. Porque a gente não pode não ter consciência no cognitivo, mas a gente cobra, porque tudo que a gente dá demais, por isso que a energia de troca ela é importante. Então, para que depois esse relacionamento não se torne um fardo, onde eu vou guardando só na minha caixinha lá, tudo, né? Todas as dores, agora não é hora. Vou colocar aqui de baixo, ó. Agora eu vou esperar a hora certa de falar, ó, tá aqui, ó, bem escondidinho embaixo da mesa. Só que quando eu vou varrendo tudo para baixo do tapete, chega uma hora que eu vou tropeçar num montante de pó que tá ali embaixo. É a conhecida aquela que, ai, ó, explodiu. Tão calminha no relacionamento, né? Agora virou a causa, né? Mas é porque Como tu assim? não. Deu a louca? Deu a louca, exatamente. Porque tu não aguenta, tá ali guardando. Eu tô né? ali, né? Passou do meu limite, explodindo e não dei. E é fácil identificar a pessoa quando perdoou, além das outras, na fala, né? Não, eu perdoei, tá? Mas assim, ó, não quero ver ele perto de mim. Nem pintado de olho. Eu desculpei por tudo que ele me fez, mas eu não quero ele perto de mim. Putz, aí tá alimentando mais ainda, né? Aí tá piorando toda a situação. Ficaria tão mais leve se a gente olhasse para aquilo e dissesse, se não fosse ele, eu não teria aprendido isso. Sim. Olha que maturidade, né? Chega só, obrigado.
Sério. E Muito assim, ó, obrigada. e assim, ó, não desejo precisa. imensamente que você encontre uma pessoa que dê conta de você, porque eu não dou. Exatamente. E tá tudo bem. Então é É, isso. Eu aí. entrego, sabe? Eu entrego aquela caixinha bem bonitinha pra ele e falo, Essas aqui olha, eu não são dou suas. conta dessas dores, só pode levar. Não me Sim. pertence, né? Então, olhar para si, ressignificar, se respeitar, impor limites nas relações e ter uma conexão espiritual, energética, sexual, saudável, meu Deus, é aí que se, né, cria uma boa relação. Sem culpa, sem dosinha, sem estar por Isso. pena, E sem até A raiva. gente a gente, na verdade, né? Nas fraquezas, né? Isso que é importante na relação, tu dizer, ó, mostrar a tua deficiência, mas também mostrar a tua força, porque daí é o equilíbrio do teu relacionamento. E perceber o outro, E né, Fê? perceber. Porque isso que você falou agora, né, de você perceber o outro, muito importante. Tipo, meu marido tá passando agora por uma dificuldade, você falar, cara, vem aqui, dá um abraço, que eu sei que você tá precisando disso, e ser o Sim. pilar naquele momento, Isso. porque ele já foi meu em tantos momentos, né? Exatamente. E isso vai edificando na troca. observar o outro. Ser humilde, né? Sim, nessa Ser situação. humilde na relação. E assim, Parceiro, né, eu acho. Exatamente. Parceria. Parceria. Relacionamento é parceria. É parceria. É parceria. a questão de práticas para tudo, eu vou dizer novamente. O introduzir essa reconexão também é uma prática. Porque assim, ó, gente, ai, mas como eu não percebo? Vou atrelar um exercício físico. Se tu chegar para mim e disser assim, ai, Ivete, não consigo, vou só uma vez na semana, eu vou dizer, Fer, tu não vai conseguir os resultados que tu quer, a não ser que tu faça 5 vezes na semana, no mínimo, exercício. Então, se reconectar também é exercício. Ó, a partir de tal hora a gente desconecta do telefone, deixa tal hora lá, a gente vai ter. A gente terá um dia ou 15 dias. Vamos ver qual é a vida de vocês, né? Se organizam, né? Porque não dá para impor uma regra, cada pessoa tem cada família claro, tem né? uma dinâmica, né? uma dinâmica, mas dentro da sua dinâmica, da sua vida, da sua rotina, introduzir um momento do casal, e não quer dizer só de namorar, mas se ouvir. Cara, de falar, sem rir. a internet, sem estar conectado, sem estar olho no olho, ouvindo o que o Eu outro acho está que o olho sentindo no no olho momento. ele é primordial para que a relação ela Se reconecte. se Assim, a acenda gente de novo. só ouve falar, mas tá assim, tá assim, tá assim. Aí tu vai observar, tipo, as madrugadas no telefone, um fica assistindo série, o outro Um na fica. sala, outro no quarto, porque Outro não gosta da mesma coisa. não gostam, mas também não gostam, mas também não tentaram É. se aproximar de alguma forma. E rola entendeu? só textão no WhatsApp, as relações discutidas pelo celular. Ou textão, ou tentando se enquadrar. Puxa, mas eu não vivo isso. Vivendo lá dentro, aquela amargura que não tá vivendo bem, e vendo aquilo nas redes sociais. Gente, nem as redes sociais não existe. Acabou, iniciou com isso, não existe perfeito, não existe não ter dificuldades. E sim, existe, claro, sim, tu vai passar aquilo quando tiver algo de exemplo que for bom, que der para praticar, mas também realmente é quando o teu coração faz sentido. Se tu não estiver borbulhando, como é que tu vai postar algo que não tá borbulhando? Exato. Se não tá legal, se não tá gostoso? Se tudo é, né? É essa troca. Então, assim, e volta à prática. Ai, não conseguimos se reconectar. Estabeleçam regras. Sim. Telefone até tal hora. Uma vez por semana vamos sair só nós dois. Só nós dois sem os conversar. filhos. Horário para os filhos dormir, horário. Sim. Regras. A vida é sobre organização e regras, senão não dá certo. E relacionamento é isso, né? É conversar. Você não vai manter um relacionamento se você não conversar dentro do seu relacionamento, seja com seu marido, namorado, amiga, irmão, pai e mãe. Se não houver a conversa, você não tem um relacionamento saudável, né? E respeitar, né, a opinião do outro, porque o outro não pensa da mesma forma. Exato. Eu acho que esse assunto aborda tantas coisas, né? E a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas abordando sobre até que tu falar relacionamento. sobre conversa, a gente poderia puxar, esquecemos de falar, né, sobre energia masculina. Se falar isso, ela vai dizer, não, mas eu chamo ele, vamos aqui, temos que conversar. Lá tá a mulher masculina. Exato. No momento que tu chama que tem que conversar, o homem já faz isso aqui, ó, se arma. Eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada e não quer conversar. Conversar não é sobre isso. No momento em que tu se coloca vulnerável e estou sentindo isso, sempre é sobre você. E a mulher feminina sabe como chegar num assunto ela com o homem ela sabe. que sem machucar ou ferir o masculino. Ela começa com qualquer bobicinha. Ela prepara uma comida, ela bota uma taça com vinho, ela prepara o terreno. Né? Gente, a gente precisa de mais podcasts para falar sobre todos os relacionamentos. Mas por hoje é isso, né? É isso. E eu desejo do fundo do coração que vocês tenham relacionamentos maravilhosos, de muita conexão, de muito saber, de muita troca, de muita conexão espiritual, né, dentro das relações.
E é isso. Agradeço imensamente por essa troca. Tenho relações orgásticas com quem vale a pena na vida. E quem não vale a pena, finde esse ciclo, por favor, e se respeite, se dê o limite da sua essência, tá bom? Uma piadinha, né? Mas observa-se nesse lado bino, né? Sai desse relacionamento, por favor, e busca terapia, busca ajuda, porque sozinha muitas vezes a gente não se encontra realmente. Precisamos de um olhar do outro também para nos auxiliar. É isso, e se abram para a vida. E deixe aí nos comentários, de repente, algum assunto específico que vocês queiram que a gente esteja falando aqui no podcast, né? Porque realmente a gente não consegue abranger tudo e, de repente, tem aí alguma dúvida. Falam sobre isso. Tá? Exatamente. Sigam o nosso canal, né, no YouTube aí, compartilhe com os amigos e ative o sininho, porque os assuntos são bombásticos, hein, gente? Fiquem ligados. Um beijo, até a próxima. Tchau.